Olá, você está no nosso podcast, mais um episódio incrível que nós temos a honra de receber a doutora Érica Alves, endócrino, uma pessoa incrível, uma médica extraordinária, alguém de um coração grandioso e de uma competência enorme. É uma honra te entrevistar, é uma honra estar aqui com você, doutora Érica. Seja bem-vinda. Olá, Diego, tudo bem? Muito obrigada. É uma honra também estar aqui, participar contigo dessa experiência que está sendo incrível. Obrigada. Que bom, que bom. E eu quero começar esse podcast fazendo uma pergunta básica que, inclusive, é a minha curiosidade. Então, estou querendo obter essa resposta, mas que todos que vocês estão, todos os que estão nos assistindo também vão entender. Antes de fazer essa pergunta, eu gostaria de convidar você para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, com seus amigos, tá? Que eu tenho certeza que esse podcast vai ser de grande importância para você e para as pessoas que você compartilhar. Doutora Érica, como você decidiu ser médica? Eu sei que você teve a influência de seu pai, né? Você sempre esteve ali naquele contexto da medicina, mas quando foi que você viu ali e pensou, poxa, realmente essa vai ser a minha profissão, eu estou decidida a me tornar uma médica? Como foi esse contexto? Conta essa história pra gente, por favor. Olha, uma história bem legal, Diego. Tudo começou quando eu era criança e meu pai, como você bem disse, é médico e ele tinha as vestimentas de médico, Sim. o estetoscópio, e eu gostava de brincar com as coisas, né, do meu pai. Eu achava diferente, poxa, ninguém tinha, né, aquilo, um dos meus amigos não tinham aquilo. Hoje em dia, as crianças têm alguns brinquedos, né, que lembram essa aparelhagem toda específicas aí da área médica. E aí eu comecei a brincar, e meu pai tirava fotos, e na medida que eu fui crescendo, eu fui me encantando por isso. Legal. Tanto pela imagem quanto pelo desenvolver da profissão dele. Então, eu achava muito interessante o jeito que ele cuidava das pessoas, o jeito, a dedicação, o amor. E eu fui me encantando. Eu me encantei também pelo corporativismo que os médicos tinham. Então, da possibilidade de discutir casos, de dividir experiências. Papel social também, que a medicina Um papel tem, social muito importante. E eu fui me encantando por isso. Quando eu entrei no colegial, eu decidi que era isso que eu queria mesmo. Tem aquele teste vocacional. E aí, quando eu fiz o teste vocacional, deu que realmente a minha área era de biológicas, que eu tinha que fazer alguma coisa relacionada a cuidados. Eu sempre gostei de cuidar das coisas. Sim. E fiz esse teste vocacional, eu falei, é isso mesmo, e comecei a correr atrás. Que legal. Eu fico imaginando a alegria do seu pai também, né? Quando Sim. você tomar essa decisão. Eu tenho uma filha... orgulho, né? Um orgulho, demais. Eu tenho uma filha de 13 anos, e aí eu fico brincando com ela, né? Olha, o nome dela é Camila. Eu falo, Camila, o que tu vai ser quando crescer? Tu vai ser publicitária, né? Eu fico brincando. Aí ela, não sei, papai, não sei. Mas é muito legal quando, eu acredito, né? Você como pai consegue influenciar positivamente o seu filho, né? E acompanhar ali a carreira dele, porque eu acredito que seu pai teve essa alegria, né? Nossa, ela optou por uma profissão que foi a profissão... Porque eu falo sempre que medicina é vocação também, né? Sim. Tem muito a ver Sim. com... Você não é médico só em alguns momentos, né? Sim. Você sempre está exercendo aquele papel, né? Exatamente. Então, isso é muito gratificante. E aí, eu continuando essa história, como foi que você escolheu a sua especialidade? Assim, teve alguma influência? Foi no decorrer ali do início da sua trajetória nos estudos? Como foi a escolha das suas especialidades? Aí eu gostaria que você aproveitasse e me falasse também sobre as suas especialidades, tá? Eu sou endócrino. A minha formação começou com endocrinopediatria. Eu fiz endocrinopediatria na Santa Casa de São Paulo. E lá
a gente tem a possibilidade de atendimento de crianças e de adultos. E eu sempre gostei de atender tanto criança, eu sou muito pediatra nesse sentido, mas gosto também de atender adultos. Eu acho que as crianças crescem e elas criam vínculos com a gente e pedem para a gente continuar atendendo. Então, essa demanda dos pacientes também me fez ter um olhar diferente para o atendimento dos adultos. Legal. Era uma coisa que eu já gostava e apenas confirmou aquela certeza que eu já tinha dentro do meu coração. Sim. Então, eu comecei a desenvolver mais trabalhos com adultos na endocrinologia. Eu trabalhei, acredito que ali por uns 5 ou 6 anos, com pesquisa clínica na área de diabetes. Foi aí também que eu comecei a desenvolver mais essa especialidade dentro da diabetes. Além disso, eu participei durante uns 4 ou 5 anos também de acampamentos para crianças e adolescentes com diabetes. E lá eu pude perceber no dia a dia como era a vivência de quem tinha a condição da diabetes tipo 1, que não é fácil, não é impossível ter um controle, o quanto é importante a educação em diabetes e os desafios que o paciente que tem essa condição enfrenta no dia a dia. Então, isso me deu uma experiência muito importante para poder desenvolver o trabalho com essas pessoas, tanto crianças, adolescentes e aí também nos adultos. Então, assim começou a minha especialidade em diabetes. E aí, a obesidade veio um pouco depois, porque muitos adultos, e hoje em dia até crianças e adolescentes, vêm ganhando mais peso e o cuidado com o peso torna-se muito importante na prevenção da diabetes tipo 2. Então, cuidar desse emagrecimento, do ganho excessivo do peso, fazer o tratamento específico para isso, foi um desenvolver ali da história muito interessante e acredito até que necessário para os pacientes conseguirem fazer ali, ter o seu melhor controle, ter mais qualidade de vida. Então, foi mais ou menos assim que começou. Incrível. E acaba que você se torna parte da família, né? Porque uma hora você está cuidando do pai, acredito que você depois está cuidando dos filhos. Exatamente. Ali, né? E aí aqueles filhos daqui a pouco vão se tornar adultos e aí você vai estar ali fazendo parte de gerações, né? Isso Sim. É muito incrível, tem tudo a ver com o propósito, né? Muito, muito. Meu propósito realmente é transformar a vida das pessoas ali no âmbito da saúde, mas que acaba não ficando só nisso, né? Sim. Então, o cuidado se estende para toda a família, como você disse, e para corpo físico, saúde mental, eu diria até que espiritual, porque quando Sim. a gente desenvolve essa conexão com toda a família, automaticamente a gente desenvolve também uma conexão além, né? Sim. Uma troca de energias, e aí uma conexão espiritual fica inevitável. Eu fico imaginando ali, quando você está conversando com um paciente, né? Que aí você acessa uma informação ali de um estudo que você teve, de uma pesquisa, como você falou no início, né? E até algo divino mesmo ali, que você absorve ali, na hora você entrega aquela informação que muda a vida da pessoa, né? Que ela passa a ter um novo tratamento, que ela vê evoluções desse tratamento, né? Como é o seu olhar diante disso, doutora Érica? Assim, uma vez que você, sei lá, talvez na primeira vez você conversou com o paciente ali, você recebeu essa informação, passou para ele, e aí daqui a um tempo ele está ali bem melhor, né? Evoluindo, você olha, uau! Que incrível, né? Como essa sensação, assim, você como médico, mas também como humana, né? Como alguém ali que não está somente numa consulta, né? Você está ali gerando uma empatia, né?
dando direcionamento. Como é ter essa sensação? É, como você falou, é incrível, né? É uma sensação de cuidado, de reconhecimento, mas também de gratificação por eu ter, ver, né, nos dias ali, a minha missão sendo cumprida, Exatamente. transformando a vida de mais pessoas. Então, é fantástico, é incrível. Se a gente for parar para pensar, cada pessoa é uma semente, né, ali? Porque daquela pessoa que ela vai ter uma qualidade de vida maior, ela passa a se relacionar melhor com seus familiares, com seus amigos, e aí daqui a pouco essa pessoa fala para outra pessoa que vai até você, e aí você já está ajudando mais outra família, né? Então é uma cadeia que é gigantesca, né? Então são muitos frutos. Que lindo. Entrando em um outro assunto agora, é interessante a gente estar gravando um podcast e esse material vai ser compartilhado nas mídias sociais, né? E as mídias sociais é um terreno ali muito fértil de informação, né? E algumas dessas informações não têm tanta credibilidade assim, ou talvez muitos mitos acontecendo nesse universo, né, do emagrecimento, né? A obesidade é um tema que está muito em alta na internet também. Sim. A própria diabetes também, que é um assunto que você domina e a gente vai já falar sobre isso. Como esse contraponto, né? Como fazer um equilíbrio entre os assuntos que são relevantes, né? Ou seja, você como médica, você tem autoridade no que você fala, você tem embasamento científico ali, com os mitos, né? Porque a gente sabe que na internet tem muitos mitos. Eu brinco sempre que as pessoas, quando têm alguma dúvida, elas dão um Google, e não é um bom lugar para consultar informações médicas, né? Porque às vezes tem um conteúdo ali que não condiz com a situação da pessoa. Não desmerecendo o Google, porque realmente é uma ferramenta maravilhosa de busca. Mas como o paciente, qual o caminho que o paciente deve ter ali para ele encontrar a informação certa, né? E como combater esses mitos, né? Qual o caminho que você daria para essas pessoas que buscam informações na própria web mesmo, na própria internet? Eu acredito que a melhor forma é encontrar sites oficiais das especialidades. Eles dão muitas informações verdadeiras, fidedignas, baseadas em evidências científicas e também profissionais ligados a essas entidades, as sociedades médicas. Além disso, quando qualquer pessoa ouvir uma informação que parece ser fantástica, milagrosa, é melhor ficar com o pé atrás, porque milagres não existem. Sim. Neste mundo. Sim. Então, usar o bom senso quando se lê uma notícia, se vê um vídeo, é super importante para saber se aquilo realmente é verdadeiro ou não. E aí, viu um vídeo, leu uma notícia, ficou na dúvida, entre em contato com o seu médico de confiança para poder confirmar se aquilo é verdadeiro ou não. Ou pesquisa nesse site de buscas, aquela informação, vê se aquilo bate com o que está ali descrito no site das entidades médicas. Isso é fundamental, usar o bom senso, confirmar com pessoas confiáveis da sua confiança, né, profissionais de saúde da sua confiança, e também checar essas informações nos sites das entidades, nos sites oficiais. Perfeito, e eu sempre falo, a nossa especialidade, comunicação, marketing, quando o usuário ele está absorvendo o conteúdo, que ele para e ele tem um desejo exorbitante, imenso de consumir aquele produto, aquele serviço, aquela informação, é o momento de ele parar, respirar e analisar. Porque provavelmente ele está caindo em algum gatilho. E tem muitos gatilhos, né, nesse segmento, né, ali de gatilho da dor, por exemplo. Se você tem esse problema, eu vou trazer a solução imediata para esse problema, né? Então é bem complicado. E aí eu tenho uma pergunta, talvez você vai precisar de um tempinho ali para lembrar,
Se precisar, a gente vai para outra pergunta e você me fala, que é sobre um caso emblemático, assim. Você lembra? Eu sei que talvez a gente até seja muito específico, né? Mas teve algum momento, assim, no consultório, no seu contexto, que você teve um caso emblemático, assim, aquele caso que você olha e fala assim, uau, como essa pessoa foi transformada, como ela mudou de vida, como eu contribuí diretamente para essa transformação. Você teve, eu sei que devem ter vários, né? Mas teve um Vários. caso assim que você traz agora à memória lembrando, pessoal, você que está nos assistindo, essas perguntas elas não foram direcionadas antes, tá? Então, pegando aqui a doutora Érica de surpresa, Super tá? de surpresa. Isso que é bom, né? Porque aí o podcast fica bem espontâneo, né? Então, você lembra, doutora Érica, de algum momento assim, emblemático, um caso lindo que teve no consultório? Eu lembro de uma paciente, ela é adulta, eu a conheci na adolescência ainda, numa das minhas passagens no acampamento de diabetes, e hoje ela é minha paciente. Ela tem diabetes tipo 1 e ela veio descompensada, com peso em excesso, com a queixa de nunca ter conseguido perder peso e precisava muito perder esse peso em excesso e também controlar melhor a diabetes. E ela veio já com um pensamento muito decidido, e isso para obter o resultado que tanto se espera é muito importante. Ela veio de coração aberto e aceitou as informações. A gente escolhemos juntas qual era o melhor caminho a percorrer. O tratamento individualizado é justamente esse, junto com o paciente, encontrar qual é o melhor caminho para ele naquele momento a ser seguido. E isso foi fundamental. Ela conseguiu, em 3 meses, perder 10 quilos. Nossa. Ela melhorou extremamente a sua autoestima e conseguiu controlar a diabetes muito mais fácil. Incrível. Então, foi um momento aqui que eu lembrei de um caso muito interessante que envolve diabetes, obesidade e um bom controle. Isso, e A decisão, também, né? autoestima, Saúde mental, né? claro. Porque perder peso não é apenas uma questão de saúde, mas é uma questão também de autoestima, também de saúde mental, também de autoamor, autocuidado. Todas as vezes que nós cuidamos de nós mesmos, seja no jeito que a gente se veste, se comporta, mas também com a nossa saúde, a gente está cultivando o autoamor. Perfeito. E isso é muito, muito importante para felicidade, para ter qualidade de vida, para ter novos sonhos, para se sentir encorajado a ir atrás daquilo que você tanto deseja, tanto espera. Então, dá um empoderamento maravilhoso. A gente sempre fala aqui na agência, né, que sonhos são maravilhosos, né, são gratuitos, nós amamos sonhar, mas sonhos eles precisam de energia, né? Então, você viver um sonho, você precisa levantar, ir atrás, correr, né, ter energia, ser resiliente, aprender a lidar com os nãos, né? E para tudo isso, você precisa estar bem de saúde, né? Sim, você precisa ter uma mobilidade, certeza. você precisa ter ali assim, uma desenvoltura para conseguir realizar, né? E eu penso que quando você está bem consigo mesmo, né? E com a saúde ali bem, é como se você conseguisse chegar mais rápido na realização desses sonhos. Exatamente. Né? Isso é muito incrível. Exatamente. Que bom. Agora entrando dentro da diabetes, dentro desse assunto, né? Mergulhando aí, eu gostaria que você falasse sobre a diabetes tipo 1, assim, quais são os sintomas, se você puder dar uma explicação para a gente sobre o que é, né? Talvez alguém esteja assistindo a gente e olhe diante dessas suas explicações e fale assim,
Poxa, eu tenho esses sintomas, realmente eu vou precisar procurar um médico, né? E tudo. Então, explica pra gente um pouco sobre diabetes tipo 1, por favor. A diabetes tipo 1, ela é uma doença caracterizada pela falta de produção de insulina. O organismo, ele perde a capacidade de produzir insulina. Há uma doença autoimune no pâncreas que destrói apenas as células que produzem insulina. E as pessoas perguntam, né? Diabetes tipo 1 é a diabetes mais grave? Não tem a mais grave. Existe tratamento específico para cada doença, para cada condição. Então, a diabetes tipo 1, ela é tratada com aplicações de insulina justamente porque o organismo perdeu a capacidade de produzir insulina. E esse tratamento ele pode ser feito tanto com injeções de insulina, injeções feitas por seringa ou por canetas de insulina. Aliás, as canetas de insulina elas são muito mais confortáveis porque elas possibilitam que o paciente troque a agulha da caneta de insulina para uma mais confortável, conforme a pele dele, o tipo de pele, espessura. E dá também para ter uma precisão maior quanto à dose. Então, se, por exemplo, o paciente tiver alguma deficiência visual, contando os cliques da caneta, ele consegue, com precisão, aplicar aquela dose recomendada pelo médico. Tornando o tratamento mais muito rápido, mais né? eficiente, muito mais eficiente. E uma outra forma também de receber insulina, de fazer a aplicação de insulina, é através das bombas de insulina. A bomba de insulina possibilita que o paciente receba microdoses por hora. E isso faz com que as oscilações da glicemia sejam menores, e também que ocorra uma menor possibilidade de hipoglicemia. Existem bombas de insulina que possuem sensores medidores de glicose conectados a ela e hoje, né, foi lançada agora em novembro de 2023, uma bomba PET, a primeira bomba PET no Brasil, é uma mini bomba que ela não precisa do catéter, que é aquele fiozinho que leva ali insulina da bomba para a pele e que é feito tudo num dispositivo só. Uma outra coisa também são os sensores, medidores de glicose. Sim. Esse tipo de dispositivo é muito interessante porque ele consegue fazer várias medições durante 24 horas, sem necessariamente o paciente precisar de fazer várias picadas de dedo para poder medir a glicose. Então, é um dispositivo muito interessante, ele também traz setas de tendência de como está a velocidade de ascensão ou de queda da glicose, propiciando uma ação adiantada antes de acontecer, por exemplo, uma hiperglicemia. Sim. Muito importante. Hiperglicemia é quando a glicose está muito alta. Ou uma hipoglicemia, que é quando a glicose está mais baixa. Então, sabendo essa setinha de tendência, fica mais fácil. Puxa, tá caindo a minha glicemia, então antes que ela caia de verdade e eu comece a passar mal, eu já tomo uma atitude. Ou o contrário, eu vou dormir, percebi que a minha glicemia está no nível bom, mas com seta para cima, ou seja, ela está subindo, e se eu não fizer nada, eu vou passar a madrugada inteira com hiperglicemia. Então, essas setas de tendência são extremamente importantes e elas são conseguidas, visualizadas através desses sensores. Perfeito. Então, é um tratamento muito moderno,
a tecnologia vindo para nos ajudar aí nos cuidados com a saúde, com a qualidade de vida, e também com esse equilíbrio, né, com relação a doenças crônicas, como, por exemplo, a diabetes. Perfeito, incrível, que explicação maravilhosa. E tem muita dúvida entre a diferenciação da diabetes tipo 1 para diabetes tipo 2, né? Sim. Quais são essas diferenças? E parece assim, a tipo 1 é mais comum, o 2 é mais complexo. Tem isso? E explica um pouco sobre a diabetes tipo 2, por favor. A maioria da população que possui diabetes tipo 2. É o tipo mais comum e um pouco mais simples de ser tratado, porque a diabetes tipo 2 é uma condição que vem de uma resistência insulínica. O organismo produz a insulina, mas por algum motivo, como por exemplo a obesidade, essa insulina não é bem aproveitada. Isso também pode ser uma informação genética que a pessoa herdou da família para que isso aconteça em algum período da vida. Esse tipo de diabetes, o diabetes tipo 2, ele é tratado, na sua grande maioria, com medicamentos via oral. Existem também medicamentos mais modernos que conseguem fazer esse tratamento e também favorecer a perda de peso através de injeções, de aplicações ali de medicamentos injetáveis que não são insulina, mas que ajuda nesse controle da glicemia e da resistência insulínica e também na perda de peso. Entendi, perfeito, incrível, incrível. E é muito comum a diabetes gestacional, tem alguma proporção, assim, um percentual, tantas mulheres que estão grávidas, existe um percentual relacionado à diabetes gestacional ou não? Tem alguma causa específica, é mais genético? A diabetes gestacional, ela é mais comum em quem tem parentes, né, mulheres que já tiveram diabetes gestacional. Ela vem precedendo a diabetes tipo 2. Mulheres que ganham muito peso durante a gestação ou que já engravidaram com peso em excesso, têm uma chance maior de desenvolver a diabetes gestacional. Tá. Essa diabetes, ela é tratada com alimentação, com o controle do peso, e quando esses dois fatores não conseguem atingir o objetivo de controle glicêmico, é feito então o tratamento com insulina. Não existe tratamento da diabetes gestacional, pelo menos até o presente momento, com medicamentos via oral. Existem pesquisas, mas até o momento nós tratamos quando realmente existe uma hiperglicemia, certo, um descontrole da glicemia. O tratamento é feito, claro, além do controle do peso, da alimentação, com aplicações de insulina. O índice, né, de diabetes gestacional não é tão grande assim, mas vem crescendo com o ganho de peso da população em geral, da população mundial, eu diria. Foi publicado o ano passado, em março de 2023, pela Federação Mundial de Obesidade, que atualmente de 1 a cada 7 pessoas tem obesidade, ou seja, o índice de massa corpórea é maior que 30. E eles fizeram uma prospecção para 2035. E essa prospecção indicou que se não fizermos nada para mudar esse cenário, 1 em cada 4 pessoas terão obesidade. Uau. E os gastos, isso é tão importante que os gastos equivalem ao que foi gasto com a Covid-19. Uhum. E equivale a 3% do PIB global. Então, é muito
importante, é uma questão realmente de saúde pública, cuidar da obesidade e também de qualidade de vida. Sim. Porque ninguém que ganha muito peso e passa a vida inteira com muito peso consegue ter uma qualidade de vida satisfatória e longevidade. Infelizmente, essa é uma realidade. Sim. E cuidar disso, fazer atividade física, ter uma vida equilibrada, ter qualidade de sono, ter uma alimentação saudável, consumir frutas, verduras, carnes magras, evitar excessos de bebida alcoólica, evitar cigarro. Isso é fundamental para ter qualidade de vida. Incrível. E aí, entrando nesse tema da obesidade, quais são os maiores vilões da obesidade? Assim? Quais são as... Eu sei que tem causas genéticas também, né? Falando aqui como leigo, né? Mas existem vilões, assim, você falou do álcool, né? Do cigarro. Quais são os principais vilões, assim, que as pessoas que estão nos assistindo devem falar assim, a partir de hoje eu vou fazer o possível a parar de fazer isso, né? Para dar um pause mesmo, ou, se possível, de forma permanente, né? Em relação a esses vilões. Eu acho que a primeira coisa é a atividade física. Como a atividade física é importante para o controle do peso e para a qualidade de vida. Se tiver que fazer alguma coisa, comece hoje a praticar a atividade física. Seja a atividade que você puder. Não fique esperando um momento ideal para começar. Segunda-feira eu começo. Quando eu tiver com tal nível de trabalho, eu começo. Quando o meu companheiro, a minha companheira for comigo, eu começo. Quando eu terminar a faculdade, eu começo. Não, tem que ser hoje, agora. Perfeito. O que dá para ser feito agora? Dá para eu caminhar 15 minutos? Comece. Dá para eu descer na academia do meu prédio e fazer 15 minutos de esteira? Comece. É contratar um profissional. E hoje em dia existem empresas de profissionais de educação física, até, que é uma coisa muito moderna, que fazem programação pelo aplicativo para a pessoa poder fazer a sua... Não tem desculpa. Não tem desculpa. Vão na casa, o profissional vai na casa para poder fazer. Isso é muito mais fácil conseguir e não tem um custo tão elevado assim. Sim. E proporciona uma qualidade de vida tremenda, te ajuda a sair do sedentarismo. Quando você está num ambiente em que as pessoas te incentivam de uma forma positiva, te acompanham, claro que isso fica muito mais fácil. Sim. Mas também não dá para a gente ficar esperando o mundo ideal para poder começar. O mundo é o real, é o que a gente tem hoje. Se a gente quer fazer um futuro melhor, é preciso cuidar dele hoje. Uhum. E o mais importante, além da atividade física, é a alimentação e controle de estresse. A alimentação, a gente é o que a gente come. Se você só come produtos ultraprocessados, industrializados, que são produtos que têm um apelo maior, como você disse, do marketing, um apelo do marketing, é um marketing também, um apelo gustativo ali pelas sensações, sensoriais, dos sabores, e também às vezes até visual, o que aquela cor representa, o que ela, dispara um gatilho em mim que desperta a vontade de consumir aquele produto. Geralmente, esse tipo de alimento, que tem esse tipo de apelo, são alimentos que contêm mais calorias, mais gordura, mais açúcar, mais sal, que são nutrientes que dão mais sabor, que despertam mais, mas que precisam ser consumidos com moderação. Eu diria que o mínimo possível. Esse tipo de alimentação cabe numa alimentação saudável, sim, mas
com um equilíbrio muito importante e sendo consumido esporadicamente. Não dá para substituir uma refeição com arroz, feijão, carne e salada sempre por um sanduíche, por pizza, por salgados. Hoje, com a vida moderna, a gente tem essa dificuldade de encontrar tempo para fazer algumas coisas e, às vezes, até para se alimentar de uma forma melhor. E, às vezes, consome o que tem. Vai ali na esquina, compra um salgado, toma um refrigerante, ou passa no supermercado, compra um salgadinho e um chocolate. Mas que, a longo prazo, compromete em 100% a qualidade da sua vida, a condição do seu organismo, com certeza vai trazer alterações para o seu exame, vai aumentar a sua chance de ter diabetes, de ter pressão alta e até de infarto e derrame. Então, cuidar da alimentação, praticar atividade física, dormir bem, no mínimo aí eu diria umas 5 horas por noite, é muito importante. Tem até estudos que falam que quem dorme menos de 5 horas tem uma chance aumentada de ter infarto, por exemplo. Então, qualidade de sono é importante para diminuir estresse, para você aumentar a sua performance no seu trabalho, no seu estudo e para, com certeza, ser mais feliz, né? Ter mais qualidade de vida. Sim, incrível, incrível. Eu entrevistei a doutora Érica Alves, que entrevista maravilhosa. Eu vou encerrar te pedindo para compartilhar os seus programas que estão sendo lançados, né? Eu sei que a ideia é aprofundar ainda mais esse tratamento, né? Então, fala um pouco para a gente sobre esses programas antes de a gente concluir, por favor. Vamos lá, esses programas são meus filhos, que eu desenvolvi com muito carinho, justamente observando a dificuldade dos pacientes em atingir o que eles tanto desejam. Então, foi uma forma que eu encontrei de fazer um tratamento mais intensivo, mais de perto e ainda mais personalizado, para que o paciente consiga atingir o seu objetivo de uma forma mais segura e rápida. Então, nós temos 2 programas. Um programa específico para controle da diabetes, que também envolve controle do peso, mas também um programa específico para quem quer apenas o emagrecimento. São programas que envolvem o acompanhamento com a nutricionista, uma profissional formidável, acompanha também as consultas médicas de forma periódica e programada, já deixa tudo agendado, tudo certinho, envolve bioimpedância e um grupo de WhatsApp que a gente faz contatos periódicos também, justamente para saber como a paciente está indo, como ela está se sentindo, qual que é a dificuldade que ela tem ali no dia a dia para poder atingir o objetivo, para fazer aquela mudança, para adquirir aquele hábito novo. Então, esse acompanhamento é super importante. É uma maneira de envolver a paciente num ambiente mais favorável para que ele atinja o objetivo que tanto deseja. Perfeito. Incrível, incrível. Então, você que nos assistiu, como eu falei no início, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Esse podcast riquíssimo de informações. Doutora Érica Alves, muito obrigado pelo seu tempo. Volte sempre. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. Você é incrível. Parabéns pelo seu propósito. Obrigada, muito obrigada mesmo. É uma honra estar aqui participando desse podcast. Eu pretendo fazer outros. Que bom. Pode me chamar quando você quiser. Eu estou super disponível para conversar, para dividir a minha experiência com quem deseja
e procura qualidade de vida e saúde de fontes confiáveis. Que legal. Então, até a próxima, pessoal. Até, tchau, tchau.